A crise política e a educação no Brasil atual. Torna-se espécie de lugar comum em tempos de crise política falar-se da falência das instituições ou mesmo de uma substituição urgente das pessoas que fazem parte deste ou daquele órgão, deste ou daquele poder de Estado. Contudo, talvez seja mais prudente para efeito de análise detectar melhor a origem, funcionamento e limites das instituições para, ao final, verificarmos o viés mais contundente da assim denominada crise, seus impactos e possíveis soluções. O que acontece é o seguinte, gente, há digamos assim, é comum as pessoas criticarem quando alguma coisa apresenta algum problema ou simplesmente as pessoas não gostam daquela atitude ou daquele ato de alguma direção, seja lá do que for, e imediatamente já diz, olha, isso aí não serve para nada, isso não presta, e sem se preocupar exatamente como as instituições funcionam. Quer dizer, então, o primeiro caso que a gente deve ter preocupação é isso, como é que funcionam as instituições, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, termos a clareza nesse sentido, por quê? Porque quando falamos de um Estado democrático de direito, estamos pressupondo que as instituições estejam devidamente azeitadas e funcionem, portanto. Sem isso, nada feito. Continuando no texto. Nesse sentido, o primeiro passo é entendermos que a organização política dos países que adotaram o modelo ocidental reside no paradigma apresentado pelo Barão de Montesquieu, Charles-Louis de Secundat, em meados do século XVIII, no livro Do Espírito das Leis, a saber, que qualquer nação que pretenda se administrar com o mínimo de equilíbrio interno deve compreender o nítido uso e funcionamento dos três poderes de Estado, executivo, legislativo e judiciário, e o correto entendimento de que cada um deles deve ser exercido por atores distintos. Em outras palavras, e em primeiro lugar, o pensador francês acatava as definições apresentadas desde a Grécia clássica, de que existiam três funções fundamentais na organização do poder político, quais sejam administrar o território e as pessoas, produzir leis que sirvam de referência à administração e conduta de todos e, por fim, julgar o comportamento desviante de pessoas ou instituições. Em segundo lugar, compreender que o poder, no caso aqui presente, o poder político, tem como principal característica a expansão e a concentração, ou seja, caso não exista retenção alguma, todo poder naturalmente cresce, tomando as áreas vizinhas, e cada vez mais se concentra nas mãos daquele que o administra. Daí a conhecida frase de Montesquieu, quem tem o poder tende a abusar dele. E por fim, e como consequência da segunda hipótese, a necessidade de que cada um dos poderes de Estado seja exercido por pessoa ou grupo distinto, como forma de frear a expansão e concentração do outro. Afinal, se há uma natural expansão, cada uma irá inibir as demais. Dito de modo distinto, seria usar os vícios do poder, sua expansão e concentração, para frear o próprio poder na medida em que os três seriam autônomos e mutuamente fiscalizadores. Então vamos entender aqui. Em primeiro lugar, desde a Grécia clássica, isso aí Aristóteles, no livro A Política, já chamava a atenção, existem três funções que qualquer poder político tem, que é administrar, produzir leis e julgar. Né? Isso aí, portanto, não é novidade nenhuma, pelo menos para o mundo ocidental, essa coisa está bem clara já há 2.500 anos atrás. Ora, quando chega lá no século XVIII, eu vou aqui saltar vários autores que chegaram a tratar um pouco sobre isso, como John Locke no século XVII, entre outros. Quando chega no século XVIII, o Montesquieu ele coloca o seguinte, olha, tudo bem, então sabemos perfeitamente que existem esses três poderes de Estado. Só que, aí é que entra a questão, existe uma característica que todo poder tem. E que característica é essa? Todo poder tende a se expandir e a concentrar. Eu tenho até um cientista político que eu admiro muito, que é o Renato Lessa, um ex-professor meu. Ele faz uma analogia por inversão. Ele diz que o poder político ele possui uma característica meio ainda que invertida com os gases, né? Os gases eles se expandem e se dissipam. O poder político ele se expande e se concentra, né? Quer dizer, então essa é uma característica do poder político, tá? Então isso é da natureza do poder.
Daí voltamos à frase do Montesquieu, né? Quem tem o poder tende a abusar dele. Por isso é de bom tom, apenas para vocês entenderem, é de bom tom que vez por outra existam eleições, é de bom tom que vez por outra pessoas sejam escolhidas, pessoas diferentes sejam escolhidas às vezes, tá? É de bom tom que haja uma circulação de alguma forma, tá? Como que maneira para arejar aquele poder, dado que, voltamos à frase do Montesquieu, quem tem poder tende a abusar. Então, mesmo, por exemplo, aliás, o Montesquieu, no livro dele, eu não vou lembrar aqui as palavras exatamente, mas ele mesmo coloca isso. Se você até desejar, por exemplo, ser bondoso com as pessoas e exercer essa bondade o tempo todo, vai chegar uma hora que você não será mais bondoso, você será tirânico. Porque você vai começar a acreditar que a bondade é somente aquilo que você entende por bondade e não aquilo que os demais compreendem. Então, essa característica do poder político, tá, de se expandir e de se concentrar, e por que concentrar? Porque na medida que ele se expande, ele vai tomando as regiões circunvizinhas, ele vai também cada vez mais ficando nas mãos daquela pessoa que detém aquele poder, ou daquele grupo que detém aquele poder. Então, por isso ele se expande e se concentra. Tá? E aí qual é a solução? E isso é que é revolucionário no Montesquieu. Qual é a solução que ele apresenta? Olha, em primeiro lugar, tá? Eu preciso que, já que o poder político ele possui três características, três funções nítidas: governar, produzir leis e julgar. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, cada uma dessas funções deve ser exercida por um ator político diferente. Eu não posso ter a mesma pessoa ou o mesmo grupo de pessoas nos três poderes, né? Isso é inadmissível. Por quê? Porque se isso acontecer, a tirania é inevitável. Então isso, em primeiro lugar, quer dizer, eu não posso ter, tá? Não há como ter esse tipo de coisa, perdão. E em segundo lugar, e aí é que é interessante na argumentação do Montesquieu, por que eu preciso ter pessoas diferentes em cada um dos poderes? Porque pelo próprio vício do poder, que é se expandir e se concentrar, o que vai acabar acontecendo? Cada um deles, judiciário, legislativo e executivo, naturalmente vão se expandir. Porém, essa expansão vai acabar freando a expansão dos demais. Por isso é que tem que ter pessoas diferentes. Por favor, reparem bem, não é que o fato de termos pessoas distintas em cada um dos poderes, essas pessoas ficam boas, o poder fica lindo. Não, as pessoas continuam sendo feias, continuam egoístas, continuam monstruosas. Só que uma passa a vigiar, uma passa a inibir os abusos da outra pessoa. Quer dizer, essa que é a grande jogada do Montesquieu. É por isso que esse livro, que foi publicado em 1748, ele continua sendo lido até hoje, será lido eternamente, né? Porque isso é simplesmente genial. Quer dizer, ou seja, você utiliza, Maria Antônia, o vício do poder para corrigir o próprio poder. Você não precisa, você usa o veneno para produzir um antídoto. Quer dizer, cíclico como assim? O problema diante da necessidade de solução. Sim, entendi agora a sua fala, Maria Antônia. Não é bem no sentido cíclico, mas é no sentido inevitável. Inevitavelmente, qualquer um que assuma o poder executivo, mais cedo ou mais tarde virará um tirano. Qualquer um que julgue, mais cedo ou mais tarde virará um tirano. Qualquer um que produza leis, mais cedo ou mais tarde virará um tirano. Ora, isso é inevitável. Tá? Então o que você faz? Se você bota pessoas diferentes ali, primeiro uma esbarrará na outra na hora que ela se expandir, na hora que ela começar a tiranizar por ela ter nas mãos o poder. E melhor ainda, conforme as democracias ocidentais, quando nós temos eleições. Por isso, inclusive, apenas para vocês, para todos aqui que me escutam, não apenas o poder executivo, que seria para efeito de raciocínio rápido, prefeito, governador, presidente da República, como o legislativo, que seria vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, mas também o poder judiciário, essas pessoas são eleitas em vários países do mundo. O Brasil é ao contrário, é uma das exceções do mundo onde juiz não é eleito.
Aqui a ideia, mas aí caberia uma outra palestra, uma outra conversa, onde você entende por meritocracia, então o juiz então, estaria longe das falácias políticas, etc., e daí, portanto, ele não ser eleito. Mas em vários outros lugares vão dizer o seguinte, olha, mesmo quando o juiz tem mérito, ele acaba tendo vícios do poder, porque ele vai tiranizar. Então, já que ele vai tiranizar, que ele seja eleito. Isso em vários, Estados Unidos é assim, França em parte é assim, Alemanha em parte é assim, tem vários países do mundo, tá? Aliás, geralmente os países desenvolvidos, os juízes são eleitos, os chamados países de primeiro mundo. Mas vamos retornar ao texto. Maria Antônia, ficou mais ou menos claro, então? Joia. Aliás, por favor, todos os professores aqui, lógico, os alunos, no final terão toda a liberdade para perguntar, conforme já disse, mas aí me interrompam imediatamente, porque senão eu também vou tiranizar aqui na medida que nessa hora o poder está comigo aqui. Bom, vamos lá. Tomadas como paradigma as teses de Montesquieu, o passo seguinte, sem que seja necessária uma história das instituições políticas, é entender o modelo criado no Brasil a contar da Carta Constitucional de 1988. Por favor, eu não vou aqui fazer uma trajetória de toda a história das instituições, o primeiro Código Civil que está lá com Napoleão Bonaparte, no início do século XIX, e assim vai. Não vamos dar um salto, porque o que nos interessa é a situação do Brasil atual e a compreensão do modelo do Montesquieu já nos ajuda substancialmente. Então vamos lá, a partir da Carta Constitucional de 1988. Com a maior parte dos constituintes acreditando que nos transformaríamos em um regime parlamentarista, onde o legislativo não apenas produz a lei, mas também tece a escolha do chefe do executivo, criou-se uma fórmula político-administrativa onde a presidência da República deve consultar obrigatoriamente o Congresso Nacional para a maior parte das ações a serem produzidas e, como consequência, uma necessidade subentendida de possuir um número expressivo de deputados e senadores que apoiem o comando da nação. Como alternativa às emergências do Poder Executivo, foi criada a figura jurídica da medida provisória, que com o tempo foi cada vez mais limitada em sua quantidade ao ano. O modelo em si é até razoável quando pensado dentro de uma estrutura parlamentarista. Porém, como no dito popular, nossos parlamentares se esqueceram de combinar com os eleitores. Em um plebiscito para a consulta pública, a sociedade decidiu que nosso país permaneceria no regime presidencialista. Isso aqui eu entendo como talvez a principal origem de todos os males, mas a gente vai voltar nela. Qual o problema que teve origem aí? A resposta é relativamente simples. Na medida em que o presidencialismo se manteve e a presidência da República continuou a ser a chefia do Executivo, então todo o conjunto de regras criado para as relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, a necessidade de uma base parlamentar no segundo em função da governabilidade do primeiro, tornou-se esdrúxulo, produzindo algo que se denominou presidencialismo de coalizão, um regime onde o presidente deve negociar com deputados e senadores a maior parte de suas ações cotidianas. Vamos entender aqui o que aconteceu. A maior parte de vocês aqui é muito jovem e não conhece os meandros da história que aconteceu lá naquela Constituinte de 1986-88. Em primeiro lugar, foi uma Constituinte muito longa, quase 2 anos. Isso em lugar nenhum do mundo se leva tanto tempo escrevendo uma Constituição, tá? Isso é a primeira coisa então, algo muito estranho aconteceu naquele momento. Em segundo lugar, não era a primeira vez, tá, que se tentava se impor um regime parlamentarista no Brasil, né? O que é o parlamentarismo? Seríamos todos nós aqui, por exemplo, nós elegeríamos deputados e senadores. Esses deputados, principalmente porque representam a sociedade, vamos lembrar a lógica, né? O Senado representa os estados e a Câmara dos Deputados Federal representa a sociedade. É sempre bom lembrar essa distinção, porque são funções completamente diferentes. Voltando então, quer dizer, elegeríamos os deputados federais e esses escolheriam, sem a nossa interferência, um primeiro-ministro. Poderíamos ter um presidente da República? Sim, poderíamos. Esse presidente da República teria uma função, como é o caso, por exemplo, da França, que é uma função ligada à cultura,
Quer dizer, o Ministério da Cultura seria de responsabilidade da Presidência da República, enquanto que a economia e a administração ficaria a cargo do primeiro-ministro. Ou poderia ser, como em alguns outros casos, com um poder, inclusive, mais fiscalizador, como é o caso da Alemanha, onde você tem, o presidente da República que fiscaliza o parlamento e o primeiro-ministro. Então, como na Itália, por exemplo, funciona dessa forma, casos que você já deve ter ouvido falar, por exemplo, quando há a queda ou a derrubada do parlamento. Então, por exemplo, na medida em que o parlamento, os deputados, não se relacionassem muito bem com o primeiro-ministro, esse primeiro-ministro não conseguisse administrar o país, caberia então, como é o caso da Itália, como é o caso da Alemanha, se minha memória não me trai, caberia ao presidente da República convocar a derrubada do parlamento, ou seja, o primeiro-ministro seria destituído e novas eleições seriam marcadas. Né? Isso aí, só para vocês entenderem, o caso da Itália, acho que é o caso mais clássico do mundo ocidental, onde nos anos 70 e anos 80, melhorou um pouquinho nos 90 e agora na primeira década do século XXI a coisa ameaçou voltar a ser os anos 70, onde praticamente os parlamentos italianos duravam menos de um ano. Então, todo ano tinha eleição na Itália. Isso é uma coisa assim, isso é característica do sistema parlamentarista. Né? E o problema todo é que, então, de novo, os nossos constituintes de 1986 e 88, eles criaram já, digamos assim, um escopo, uma base para um regime parlamentarista. E que base foi essa? Olha, vamos colocar o seguinte: o presidente da República no parlamentarismo não tem muita coisa que fazer, então qualquer consulta, qualquer ação que esse presidente deva ter, ele precisa consultar no parlamento. Não é, vamos entender assim, mas o presidente não precisa consultar o parlamento, deputados e senadores? Não, de vez em quando sim, quando vota o orçamento da União, quando vai para uma lei mais melindrosa, uma situação mais delicada. Vide, por exemplo, o modelo presidencialista norte-americano. Para quem acompanha mais ou menos a política externa, o pessoal da geografia, então, deve ter estudar bastante isso. Sabe muito bem que o Barack Obama, de vez em quando, ele tem que estar lá. Ele está lá às turras, já com a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Câmara, em função da aprovação desta ou daquela lei. Mas isso é de vez em quando. Aqui no Brasil, não. Criou-se um modelo que praticamente, em que quase tudo se precisava consultar o Congresso Nacional. E aí disse e repito, por quê? Porque se esperava que o Brasil virasse um parlamentarismo. Tá? Ora, o que acontece então? Apenas esqueceram, conforme eu disse aqui no texto, e li agora há pouco, esqueceram de combinar com a população. Por quê? Porque quando você muda o regime, muda a forma de governo, você precisa de um plebiscito para consultar. Aliás, eles próprios se tocaram, e a professora Janete Flor de Maia, que é a nossa historiadora pura aqui, né? Graduação, mestrado, doutorado de História, ela sabe muito melhor do que eu, sabe, por exemplo, que até o golpe de Estado que proclamou a República no Brasil, ele precisava que a população fosse consultada disso, e essa consulta só aconteceu em 89. As coisas aqui atrasam um pouquinho, né? No caso do Brasil, atrasou 100 anos. Mas não tem problema, tá? Então, a ideia é 89, 90. Então, o que acabou acontecendo? Aproveitou-se, então, que nós tínhamos que consultar a população brasileira se queria uma república ou uma monarquia, né? E aí, na confusão, vamos consultar também se queremos presidencialismo ou parlamentarismo. E qual foi a surpresa e provavelmente provável decepção de nossos deputados e senadores? A população brasileira escolheu república, até aí está tudo bem, tudo tranquilo, né? Mas escolheu presidencialismo. Aí é que, como diria o grande sábio filósofo, a vaca foi para o brejo. Né? Por quê? Porque, efetivamente, na hora que você escolhe um modelo para o regime presidencialista e tendo criado toda uma estrutura para ser parlamentarista, é como se você tivesse acionado uma bomba relógio. É só uma questão de tempo, isso vai dar errado. Não tem como dar certo uma coisa dessa. Porque você não... E por que não tem como dar certo uma coisa dessa? Tá? Por quê? Primeiro, o presidente da República ele teria que ter
num modelo presidencialista clássico, como é os Estados Unidos, por exemplo, ele teria todo o direito de escolher o seu ministério, toda a sua equipe de governo. No modelo criado no Brasil, isso virou um motivo de barganha. Por quê? Porque o Congresso Nacional, sabendo que o presidente precisa de tudo desse mesmo Congresso, ou seja, deputados e senadores, eles sabem perfeitamente que qualquer um que ocupe ali o posto no Palácio do Planalto, ele vai precisar da aprovação de deputados e senadores. O que fazem então os deputados e senadores? Por favor, vamos lembrar da frase do Montesquieu: quem tem o poder tende a abusar dele, né? Ora, se eu tenho poder para negociar então e impor, de certa maneira, ao presidente da República alguma coisa, pergunta-se, por que não farei isso? Por que não fazer uma coisa dessa? Né? Então o que deveria ser, em tese, uma coisa. Só que, vamos entender, professora Márcia, é como se a gente fosse um parlamentarismo sem ser. Né? Um parlamentarismo em que você não derruba o parlamento, mas cria um problema institucional sem precedentes aí. E esse problema institucional sem precedentes coloca que desafio para um presidente da República? Primeiro, ele precisa criar uma base parlamentar. Ou seja, o que é base parlamentar? Ele precisa ter um número X de deputados e X de senadores que aprove sistematicamente suas ações. Tá? No governo Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu isso. O PSDB e o PFL, na época, depois virou PDEM, tá? Eles conseguiram mais de 50% da Câmara dos Deputados. Né? Então, simplesmente tudo era aprovado. Quer dizer, então, aí é interessante, não há crise política num caso desse, né? Porque, efetivamente, você tem todo esse acordo. E ainda assim, por favor, teve casos de denúncias de compra de votos, notadamente quando foi para o Congresso Nacional a proposta de ampliar o mandato da Presidência da República, de permitir a reeleição do Presidente da República. Todos sabem que houve compra de votos, né? E por que comprar votos? Porque o sujeito falava, olha, eu só vou votar a favor dessa proposta do PSDB e do PFL, atual DEM, se eu ganhar alguma coisa. De novo, quem tem o poder tende a abusar dele. Sabe? E não pode esquecer disso. Isso é da natureza humana e da natureza do poder político. Então não há como escapar, não podemos ser ingênuos nesse aspecto. Né? Então daí que se criou, por isso eu disse há poucos minutos, criou-se então um modelo em que tudo levava a crer que ia dar errado. E o primeiro passo foi esse, já no governo, e vamos colocar por que iria dar errado. Vamos pensar no primeiro presidente efetivamente eleito, tá? Já dentro desses parâmetros criados na Constituição de 1988, Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello foi eleito por um partido insignificante, que era o PRN, que nem existe mais, né? Partido da Renovação Nacional, que Deus o tenha em boa guarda. Lógico, também com o auxílio de uma conhecida emissora de televisão também, mas o que acabou acontecendo? Ele foi eleito e não tinha base parlamentar. Por favor, eu vou ser aqui um perfeito advogado do diabo, tá? Vou falar uma coisa aqui sem preocupação ética e sem preocupação histórica nenhuma. Se Fernando Henrique tivesse base parlamentar, ele não teria sofrido impeachment, né? Porque isso... Fernando Collor, desculpe. Tá? Até porque o Fernando Henrique teve 34 pedidos de impeachment e nenhum deles passou no Congresso, porque ele tinha base parlamentar, mas o Fernando Collor não. Tá? Então, só para vocês entenderem, Fernando Collor teve um único pedido de impeachment e foi derrubado. Fernando Henrique Cardoso foram 34 pedidos de impeachment, tá? Devidamente registrados no Congresso Nacional. Lula teve 17 pedidos de impeachment e Dilma 10 pedidos. Tá? Curiosamente, o que menos teve pedido de impeachment foi o Collor. Mas porque ele não tinha, por isso disse e repito, eu estou falando algo aqui sem preocupação ética e sem preocupação de consciência histórica. Tá? Janete que me perdoe aqui, que daqui a pouco ele vai brigar comigo. Mas efetivamente ele só sofreu impeachment por isso. Tá? Então, quer dizer, reparem o monstro que nós criamos. Tá?
ou o monstro que foi criado naquela Constituição de 88. Vamos voltar ao texto. Frente a isso, quando posicionamos o modelo brasileiro ao lado do paradigma de Montesquieu, podemos observar e iniciar nosso entendimento sobre os problemas institucionais que vivemos. O primeiro aspecto reside no princípio da separação de poderes, que num presidencialismo de coalizão, foi o nome dado a essa coisa esdrúxula e estranha criada no Brasil, poderes que num presidencialismo de coalizão desaparecem. Afinal, as relações entre o executivo e o legislativo tornam-se promíscuas na medida em que o chefe do executivo necessita criar uma base parlamentar de apoio às suas ações e, consequentemente, se vê obrigado a negociar troca de favores e gentilezas políticas para que haja um mínimo de governabilidade. Ou seja, eu passo a ter uma relação tão íntima entre o executivo e o legislativo que os dois viram uma coisa só. E se eles viram uma coisa só, voltamos a Montesquieu, a expansão do poder aí é total, a concentração do poder aí é total. Então, quer dizer, aí nós passamos a ter um problemaço para resolver, né? E daí essa troca de gentilezas, né? Olha, você vota e você aprova a minha proposta e em troca eu libero verba para isso ou para aquilo, né? Apenas para piorar a situação, a existência de um número expressivo de partidos políticos deteriora esse quadro. Um número maior de grupos deve ser satisfeito para que, em troca, ofereça apoio no parlamento, fazendo com que, por exemplo, existam no ano de 2015, nada mais, nada menos que eram 39, agora são 38 ministérios para acomodar todos os segmentos de apoio. Vamos entender a lógica. Se eu tenho um modelo esdrúxulo como esse, que é o presidencialismo de coalizão, tá? Então eu preciso acomodar os diversos interesses. Se nesse presidencialismo de coalizão eu tenho um número sem fim de partidos, na legislatura atual, se a minha memória não me traz, são 26 partidos no Congresso Nacional, tá? Isso é um caso único, e acho que provavelmente no universo, né? Isso faz com que eu precise acomodar todos esses grupos. Eu preciso dar conta, eu preciso satisfazer os interesses desses grupos. E aí o que eu faço então? Uma saída para o Poder Executivo é criar ministério. Então eu passo a ter ministério. Só que existe uma limitação legal. E aí, Maria Antônia, você como geógrafa, então, lida com isso de forma indireta, quando dá aula para os alunos, etc. Como é que eu crio ministérios sem poder criar ministérios? Eu crio a Secretaria para Assuntos Especiais, mas com status de ministério. Ministro da Secretaria Especial. Exatamente. Então Secretaria, Ministério da Pesca Aérea, né? Ministério de como enxugar gelo, né? E aí vamos embora. Não, sim, porque você tem que dar conta. Não, vocês estão rindo, é lamentavelmente sério. Se vocês forem verificar os ministérios que nós temos, vocês vão falar, não é possível, tá? Não é possível que uma coisa dessa... Como é que eu posso distinguir certas coisas que deveriam estar num pacote só? Por favor, existe, depois da sucessão de escândalos, existe até um projeto no Congresso Nacional atualmente para redução para 20 ministérios, tá? Mas vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar aí. Bom, continuando. Não custa lembrar a primeira escolha feita, e aí eu cito um exemplo bem real que foi agora recente. E eu pessoalmente, como cidadão e como cientista político, e professor principalmente, fiquei muito revoltado. Não custa lembrar a primeira escolha feita pela atual presidência da República para ocupar a pasta de ministro da Educação no início do presente mandato. O senhor Cid Gomes, em nada oriundo da academia ou de discussão educacional, simplesmente foi escolhido por seu partido fazer parte da base aliada. Apenas por um motivo de crise entre o ministro e o Congresso é que o problema foi resolvido com a escolha do professor Renato Janine Ribeiro. Por favor, isso aí eu pessoalmente achei um escândalo, tá? Eu aí não concordei, me lembro, na época a Janete brincou, e de fato uma rádio internacional me entrevistou no dia 2 de janeiro, eu ainda estava sob a ressaca lá do Réveillon, e aí dando entrevista e com essa notícia que o Cid Gomes tinha se virado ministro da Educação, que um dos filhos do Jader Barbalho tinha virado ministro, quer dizer, então eu fiquei, isso tudo em nome do quê? Em nome de acomodar essas correntes. Por quê? O Jader Barbalho foi caçado, né?
E aí ele bota a família dele lá, por um acaso a população do Pará escolhe o filho dele para alguma coisa, ou mesmo que não escolha. E aí o que o Jader faz? Olha, eu controlo aqui, quase como um coronel, os votos aqui da região e, portanto, eu quero um ministério para o meu filho. Sabe? Pouco interessa aqui, é óbvio que o Jader Barbalho não tem o menor espírito republicano, o menor espírito democrático, tem nada, tá? E por outro lado, não interessa, mas aqui a culpa é da Dilma Rousseff. Não, qualquer um que estivesse ali passaria pelo mesmo problema, tá? Fosse Dilma Rousseff, fosse Aécio Neves, fosse Marina Silva, ou qualquer um que tivesse sido eleito, todos viveriam esse problema, porque o problema está no sistema, tá? E é claro, nas pessoas, porque as pessoas também, eu volto a dizer, continuam feias, continuam monstruosas, sabe? Ninguém aqui é bonitinho. Né? Com perdão às moças presentes e às professoras, é claro. Aqui, né? Peço desculpa. O professor André e a equipe técnica e eu não. A gente aceita esses desculpas. Nós somos feios mesmo, entendeu? Não tem erro. Né? Voltando aqui para o texto. O segundo problema que podemos detectar reside na inversão de papéis a ser exercido pelos poderes de Estado. No caso aqui desse presidencialismo de coalizão brasileiro, né? Se a iniciativa das ações é do executivo, então a própria produção das leis também passa a ser função desse poder, restando ao legislativo tão somente a função de aprovar ou não a ação da presidência da República. Isso se reflete claramente no total de projetos apresentados por deputados e senadores nos últimos anos, que efetivamente viraram lei. De acordo com o site Congresso em Foco, só para citar os anos de 2012 e 2013, 14 é sempre confuso, que foi um ano eleitoral, né? Nos anos de 2012 e 2013, por exemplo, menos de 1% dos projetos apresentados por deputados e senadores viraram efetivamente uma lei. Então, sejamos muito sinceros, senhoras e senhores, todos que me escutam aqui ao vivo ou que vão me escutar quando a gravação estiver na internet. Nós sustentamos 513 deputados e 81 senadores, tá? Para praticamente não trabalharem nada. Nos anos de 2012 e 2013, tá? Eu não estou falando do ano passado não, porque desde janeiro as pessoas estavam pensando na eleição. 513. Tá? Quantos senadores são? São 513 deputados federais e 81 senadores. Para não fazerem absolutamente nada. Tá? Por favor, por que eu digo não fazer? Ah, Marcelo, mas 1% pode ter sido coisa aberta. Não, 1% que eles apresentaram. Por favor, esse 1% está incluído aqui a lei que torna o Dia Nacional da Arara Azul, o Dia Internacional do Zequinha, do Botequim, entendeu? Com todo respeito aos Zequinhas dos botequins, tá? Que até, segundo algumas pessoas gostam muito, inclusive, o locutor que vos fala. E efetivamente você tem isso, quer dizer, nós sustentamos esses caras, tá? E aí, mas só que o problema continua, só que temos aí um terceiro aspecto e a coisa vai piorar um pouco. O terceiro aspecto reside na característica do poder político de se expandir e se concentrar. Se no presidencialismo de coalizão as relações entre executivo e legislativo são promíscuas, então se torna crível supor que o partido ou grupo político que controle as relações entre os dois poderes, este sim, irá se expandir e concentrará no comando da nação, independentemente da matriz ideológica. Ou seja, se os poderes não são autônomos e atuam em conjunto por meio das leis produzidas, então aquele que controla esse mecanismo é que terá condições de impor seus interesses acima das necessidades públicas. E aí vamos deixar claro, esse sistema permite isso. Tá? Eu quero dizer o seguinte, se existisse hoje no Brasil o Partido do Nacional Socialismo dos Trabalhadores Alemães, carinhosamente conhecido por vocês por Partido Nazista, né? E se o Partido Nazista atuasse no nosso sistema político e conseguisse controlar o funcionamento disso, ele controlaria todos os poderes de Estado no Brasil. Tá? Só para vocês entenderem a questão. Ah, Marcelo, você está esquecendo o Judiciário. Bom, o Judiciário, no caso aí representado pelo STF, o Superior Tribunal Federal, os seus ministros são indicados pela chefia do Executivo e sabatinados pelo Senado. Então, se o nazista controlasse, ele também indicaria os ministros do STF. Então, só para vocês entenderem como o nosso sistema político é tão bom, né? Como esse Frankenstein criado em 88, tudo que ele permite.
né? Continuando aqui com o texto, se observarmos esses três aspectos e sua aplicação ao Brasil contemporâneo, entendemos com mais clareza o espírito da crise. Todavia, podemos perguntar quais os impactos desse modelo, dessa crise na educação. Um primeiro item pode ser a própria educação política da sociedade que, não entendendo as nuances do funcionamento de nosso presidencialismo de coalizão e apenas observando que a maior parte das ações sempre principia no poder executivo, passa a acreditar que toda a política em nosso país e de todas as partes que o compõem se resume na administração. Antes de eu continuar aqui, vamos entender o que eu estou dizendo. Todos vocês aí que me assistem nesse momento, tá, olham para a política brasileira e como essa relação do presidencialismo de coalizão ela é promíscua e todas as ações partem do executivo. Então, quando a gente fala em política para qualquer um de vocês, a primeira coisa que vem à cabeça, e eu afirmo isso sem problema nenhum, é a administração, ou, em outras palavras, o poder executivo. Então, política, para todos vocês que me assistem, e para provavelmente a maior parte esmagadora da sociedade brasileira, é prefeito, governador e presidente da República. Ponto final, tá? A política se resume a isso. Essa é a primeira consequência, né? E uma consequência muito grave, nós vamos entender por quê. Em outras palavras, num provável cotejamento em relação a uma educação política das pessoas, a maioria esmagadora afirmará que a vida política diz respeito quase que exclusivamente ao prefeito, governador e presidente da República, esquecendo sintomaticamente os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Consequentemente, esses mesmos indivíduos que constituem um conjunto da sociedade brasileira não perceberão que inúmeras responsabilidades depositadas neste último grupo, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, não são cumpridas na forma de uma virtude cívica, quando os representantes da sociedade agem conforme o interesse público. Aqui eu já vou cair no exemplo, mas antes de chegar nisso, vamos explicar. Vamos de novo. Todos vocês acabam acreditando que política só tem a ver com a administração, ou seja, somente está ligado ao poder executivo. Então, o que acaba acontecendo de maneira, lamentavelmente, não tão surpreendente assim? As pessoas se preocupam mais ou menos até em quem vão votar para prefeito, em quem vão votar para governador e em quem vão votar para presidente da República. E ignoram solenemente a sua escolha em relação ao vereador. Pouco importa na cabeça deles, não é o prefeito que manda, né? E ignoram, mas aí de uma maneira absurda, o deputado estadual. O deputado estadual acho que é uma coisa que nem existe na cabeça das pessoas, né? O deputado federal também. Quem que você votou para deputado federal? Não é amigo do meu pai, eu não quero... Lembra o nome? Exato e tal, nem lembro. Aliás, lembrar nome, por favor. Não vou fazer a enquete aqui se lembram em quem vocês votaram para vereador há 2 anos atrás, em quem votaram para deputado estadual, federal e senador agora. Senador talvez até lembrem, mas deputado federal e estadual eu tenho certeza que a maioria não vai lembrar, tá? Em quem votou, quem vocês votaram. E vão achar que isso está tudo bem, tá? Que está tudo tranquilo. Agora, por favor, vamos voltar na minha fala de poucos minutos atrás. Eu tenho um modelo de presidencialismo de coalizão, uma situação em que o executivo tem que negociar o tempo todo com o legislativo. Eu dei ênfase na relação do presidente da República com o Congresso Nacional. Vamos cair no nível, não no sentido da qualidade, mas no sentido administrativo. Governador, deputado estadual, prefeito, vereador. Todos eles precisam de uma base parlamentar. E aí o que acontece? Os nossos queridos amigos, que pouco se importam quando votam para vereador, deputado estadual, federal ou senador, acabam criando uma encrenca sem precedentes. Por quê? Porque as pessoas que estarão lá formarão ou não a base parlamentar do prefeito, a base parlamentar do governador e do presidente da República.
Ora bolas, e se vão formar essa base parlamentar, o que eu poderia... Por favor, mesmo que não formem a base parlamentar, que sejam oposição, não tem problema, mas que tenham virtude cívica. Ou seja, são pessoas preocupadas com o bem-estar público da sua cidade, são pessoas preocupadas com o bem-estar público do seu estado, são pessoas preocupadas com o bem-estar público do seu país. Provavelmente, olha, com todas as pesquisas indicam que não, tá? O vereador chega para o prefeito e fala, tá bom, então me arruma uma grana para asfaltar a rua tal do bairro tal, ou botar luz nas ruas ali do bairro, porque nesse bairro que eu tive mais votos. E o resto do município? Dane-se, eu não tive voto no resto, entendeu? E escola? Que escola, meu amigo? O pessoal nem estuda lá, entendeu? É o que o vereador vai dizer. Tá? Deputado estadual, esse é o ser que não existe, né? Quer dizer... É alguma coisa assim que ele parece etérea, né? Parece uma coisa uma coisa espírita, né? Com todo respeito ao espiritismo, é claro, nas suas diversas vertentes, mas é uma coisa que não parece não ser real, né? O deputado estadual e o governador do estado, para pensar aqui nos nossos polos, né? O governador do estado de São Paulo, o governador do estado de Minas Gerais, o governador do estado da Bahia, esses três precisam negociar sistematicamente com as suas assembleias legislativas. E esses deputados estaduais, meu Deus, eu tenho até medo de começar a pensar o que eles ficam cobrando em troca. Tá? E por favor, não precisa nem dizer que aquela pessoa, mas eu não voto para vereador, anulo meu voto para deputado federal estadual e anulo meu voto para senador. Por favor, você está participando do mesmo jeito. Né? Você só está mudando o coeficiente eleitoral. Alguém será eleito. Fiquem tranquilos quanto a isso. Nós continuaremos a ter 513 deputados federais em Brasília, continuaremos a ter 70 deputados estaduais em Minas Gerais, tá? 70 deputados estaduais em Minas Gerais, 56 deputados estaduais na Bahia, 70 deputados estaduais em São Paulo. Continuaremos a ter isso. Não se preocupem, sempre estarão lá essas vagas. Tá? Porque é lei, porque tem a ver com população, tem a ver com um cálculo todo feito. Tá? Então, efetivamente, quer dizer, na hora que eu pouco me importo com a eleição desses sujeitos do legislativo, eu crio, portanto, um problemaço. Tá? E eu crio, de novo, porque o chefe do executivo precisará negociar com pessoas que pouco se importam com a virtude, que não tem o menor traço, aliás, de virtude cívica. Por favor, eu tenho um problema sério de memória, mas eu queria me lembrar de um sujeito que acabou sendo eleito presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, na época do governo Lula. Era um sujeito completamente tosco. Eu esqueci o nome dele, e aí o curioso é o seguinte, assim que ele assumiu, que foi uma revolta do chamado Baixo Clero, Severino Cavalcante, obrigado Maria Antônia. Maria Antônia é minha reserva moral e mental aqui para qualquer coisa, informações técnicas, políticas. Então, o que acontece? Obrigado, sério mesmo. O Severino Cavalcante, quando foi eleito, tá? Uma das primeiras, e porque foi uma chamada revolta do Baixo Clero na Câmara dos Deputados, né? Que os deputados que não eram top de linha, muito conhecidos, se revoltaram e elegeram o seu representante como presidente da Câmara dos Deputados. E a primeira coisa que o senhor Severino Cavalcante fez foi o quê? Como presidente da Câmara, já que ele, como presidente, controla a pauta de votação da Câmara dos Deputados, poderia então adiantar ou atrasar o funcionamento da República Brasileira. Ele chegou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e falou: eu quero uma secretaria da Petrobras, aquela que fura poços. Foi a primeira atitude cívica dele, se é que eu chamaria isso de cívico, tá? A sua primeira atitude como presidente da Câmara dos Deputados de Brasília. Quer dizer, isso é digno de lamentar, né? Isso é trágico, né? É trágico, porque você sabe então que vai dar tudo errado, não tem como dar certo com um diálogo desse porte, né? Voltando aqui e caindo em exemplo, mas vamos lá, mas a coisa pode piorar um pouco, tá? Não há nada tão ruim que a gente não possa piorar. E aí vamos a exemplos de novo, quando a gente não se preocupa em quem a gente está votando para vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Vamos aos exemplos aqui. 2 exemplos simples. Reclamo, por favor, aqui são exemplos hipotéticos, eu não estou dizendo que aconteceu nesta ou naquela cidade, tá? Eu simplesmente estou imaginando situações. Reclama os moradores de uma cidade ao prefeito pela construção de escolas
Quando prontas, não há como se deslocarem de suas residências até elas, pela ausência de transporte público. E transporte público no âmbito municipal, linhas de ônibus, valor das passagens, etc., é responsabilidade da Câmara de Vereadores. Tá? Então, senhores e senhoras, alunos e alunas, tá? Quando vocês acharem que a passagem de ônibus está muito cara, quando vocês acharem que não tem linha de ônibus, ou elas não funcionam nos horários ideais, o problema é dos vereadores, tá? São eles que não fazem isso funcionar, tá? Aliás, não precisam investigar tanto, não vão gastar tanto tempo assim, quando vocês descobrirem que um dos principais financiadores das campanhas para vereador são as empresas de ônibus, tá? Só por curiosidade, tá? Então, vamos pensar nisso, né? Um segundo exemplo é quando os habitantes de um estado da federação, esses habitantes reclamam sobre o desequilíbrio dos investimentos estaduais em todas as regiões, fazendo com que determinadas áreas se sintam abandonadas. Ora, discutir a distribuição do orçamento estadual nas diversas partes de uma unidade da federação é coisa das assembleias legislativas, cabendo ao governador tão somente, aí houve um erro de digitação, apresentar uma emenda embrionária. Isso é problema das assembleias legislativas, tá? Aí, de novo, quem que você votou para deputado estadual? Não lembro. Olha, você tem problemas. O seu estado tem problemas. Vamos colocar da seguinte forma. Saindo da educação política, e os exemplos seriam inúmeros, podemos pensar nas próprias administrações municipais ou estaduais e o investimento na educação. É fato que a maior parte dos municípios brasileiros não gera recursos suficientes para seu sustento, tornando a transferência de verbas de Estado e da União para municípios coisa corriqueira. E nesse sentido, pode-se imaginar que essa transferência de recursos passe obrigatoriamente pela exigência de contrapartidas da administração da cidade. Em tese, isso é verdade. Porém, quando lembramos que em nosso modelo de coalizão as relações entre o executivo e o legislativo são promíscuas, não é de se estranhar que em inúmeros casos prefeitos pressionem deputados estaduais e deputados federais para que os governos estaduais e o governo federal não cumpram a totalidade das exigências. A troca dessas gentilezas seria uma possível influência na opção política dos eleitores. Dito de forma mais clara, o prefeito garante que os eleitores daquele município continuarão, esses eleitores, né, depositando seus votos neste ou naquele deputado estadual ou deputado federal, assim como também buscará influenciar os mesmos eleitores nas escolhas para governador e presidente da República. E, consequentemente, não terá cobrança quanto às ações vinculadas à educação. A população local, como não sabe e pouco tem interesse em entender sobre o funcionamento da administração dos municípios, Estado e da União, acaba acatando sua triste realidade e crê nos desígnios de Deus para justificar sua lamentável sina. Vamos entender, tá? Os municípios brasileiros, tá? Mais de 90% deles não têm recurso para pagar suas próprias contas, né? Só, por favor, tinha um professor nosso aqui, que é o professor Rafael Alves, ele estava produzindo um estudo sobre esses, não todos os municípios, são quase 6 mil, mas acho que até os municípios onde a UFOP tem polo, exatamente para tratar disso. Eu posso citar, por exemplo, o caso da cidade de Ouro Preto, tá? Ouro Preto, só para vocês entenderem, a grande histórica Ouro Preto, ela apenas gera 10% de sua receita. Tá? 90% do dinheiro que vem para Ouro Preto é de transferência do Estado ou do governo federal para pagar suas contas. Ora, isso significa que tem que ter contrapartida. Então, ou seja, eu transfiro dinheiro para o governo municipal, eu se sou governador do Estado, ou sou presidente da República e faço essa transferência e em troca, tá? Eu exijo uma contrapartida desse prefeito. Olha, então tá bom, eu vou te dar o dinheiro, mas você vai ter que cumprir. Não é construir coisas, afinal você não tem dinheiro, mas você vai ter que cumprir metas. Então eu quero a educação melhorando em tanto tempo, eu tenho o famoso IDEB, né, que é o Índice da Educação Básica, e lembrando, o ensino fundamental é de responsabilidade dos municípios, o ensino médio de responsabilidade do Estado e o ensino universitário de responsabilidade do governo federal, são 3 responsabilidades diferentes. O que acaba acontecendo? Esse prefeito ele se sente um pouco acuado.
se ele é de um lugar que tem um número expressivo de votos, e se ele consegue, Maria Antônia, eleger pelo menos um deputado federal, vamos pensar em municípios com 300 mil habitantes, 500 mil habitantes, são municípios que conseguem eleger, às vezes, até mais de um deputado federal. Né? Para não citar deputados estaduais. O que esse prefeito faz? Ele vai em cima do deputado estadual e do deputado federal e fala, olha, eu estou acuado, eu não cumpri a meta do IDEB, o índice da educação básica, e o governo federal vai arrancar meu couro. Agora, se o governo arrancar meu couro, você pode ficar tranquilo, eu vou começar a falar na rua que você não vale nada, e na próxima eleição a população pode votar em outro, né? Esse deputado estadual, e principalmente o deputado federal, no caso, pensando aí do IDEB, ele vai então se articular na Câmara dos Deputados e forçar o governo, porque afinal ele pode ou não fazer parte de uma base parlamentar, né? E vai forçar para dizer, olha, não faça essa cobrança. É lógico, não existe apenas um município com esse problema, são vários. Nós temos 6 mil municípios e provavelmente 5.500 ou 5.700 não têm dinheiro para pagar suas próprias contas. Olha, o que você faz então? Você tem um verdadeiro mutirão na Câmara dos Deputados, feito por deputados federais, para que o governo federal, o MEC, o Ministério da Educação, não cobre das prefeituras isso. Aí volta aquele quadro original, temos a população local, problemas nas escolas locais, e o que as pessoas falam? Não é porque Deus não gosta da gente. Não deve gostar mesmo. As pessoas estão muito feias. Então, quer dizer, não dá. Quer dizer, você não pode acreditar nisso. Quer dizer, é a estrutura administrativa do nosso país. Por favor, eu não estou inventando absolutamente nada aqui. Eu estou praticamente fazendo uma descrição das coisas, né? Voltando aqui para o texto, já encaminhando para a sua reta final. Seria possível listar aqui inúmeros outros exemplos gerados por nosso modelo político e pelo desconhecimento de seu funcionamento pela sociedade, e o resultado seria sistematicamente o mesmo. De um lado, a ausência de uma educação política dos habitantes do nosso país, e de outro, as graves consequências para uma educação que, em tese, deveria e poderia ser de qualidade. Tá? Só para vocês, rápido, último exemplo aqui, porque já estamos caminhando aqui para o finalzinho. Muita gente compara a países como a Coreia do Sul ao Brasil e pergunta assim, como é que pode a Coreia do Sul, ela em 1953, ela estava saindo de uma guerra civil que dividiu a península da Coreia em dois países, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, em 1953, o Glaucia, a Coreia do Sul estava 100% destruída. Ali não nascia nem capim, né? E aí passam 40 anos, porque menos de 40 anos, que já na década de 1990, a Coreia do Sul era listada entre os chamados tigres asiáticos, né? Aí vamos lá, como é que esse milagre foi operado? Tá? Em 30 e poucos anos. Ora, o que foi feito lá? O governo do país fez uma série de concessões às empresas, tá? Então Samsung, Hyundai, Kia, apenas para citar empresas que todos vocês conhecem. Já pelo menos tem celular, né? Todo mundo sabe que é Samsung, né? Fez uma série de concessões. Por favor, eu vou pegar exemplos brasileiros para aplicar lá. Não tinha IPI, não tinha isso, não tinha aquilo, tal, será o que, para pão duro, tá? Mas em contrapartida, essas empresas, as empresas deveriam financiar a educação, escolas técnicas, tá? Financiar a pesquisa em tecnologia, etc, etc. E por isso, em 30 e poucos anos, esse país se transformou. E aí alguém pode falar, mas isso não é feito no Brasil, por quê? A resposta é muito simples, porque na Coreia do Sul, a empresa é proibida de financiar campanha política. Tá? Lá, a empresa não dá palpite. Empresa de ônibus não financia vereador. Banco não financia campanha de senador. Empreiteira não financia campanha de prefeito, governador ou presidente. E por não financiar essas empresas, por não se meterem na política, a política ficou autônoma do poder econômico. Todo poder tende a se expandir e se concentrar. E aí, se eu me livro do poder econômico, eu consigo escapar da sua influência. Tá?
E aí eu consigo controlá-lo até numa espécie de acordo. Olha, eu dou essa vantagem, não cobro imposto, mas em contrapartida você vai ter que bancar a educação. Ora, na medida que no Brasil isso não acontece, na medida que eu tenho empresas financiando políticos, né, isso é uma coisa, sejamos muito francos, tá? Eu não tenho a menor esperança desse quadro mudar. Sempre teremos problemas educacionais. Sempre teremos problemas de desenvolvimento tecnológico, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Enquanto existir essa promiscuidade, existe o nosso sistema político, esse presidencialismo de coalizão, de um lado, e empresas financiando campanhas de outros, fiquem tranquilos mesmo, podem dormir em paz. Não sairemos do buraco, né? Voltando aqui para o texto. Como se vê... eu sou um cara bem otimista, né? Eu sou otimista, eu não posso ser o contra. O professor André está dizendo que vai se matar, por favor. Aí faremos uma votação ao final aqui, se ele cumprirá ou não essa promessa. Como se vê, o primeiro passo pode ser localizado na mudança do modelo político. A tão famosa reforma política que vários clamam, né? Contudo, essa reforma política apenas ocorrerá se os eleitores, todos nós, adquirirem um mínimo de consciência sobre seu papel e sua importância nessa cadeia de relações de poder que foi descrita sumariamente acima, ou, em outras palavras, se agirem ainda que sucintamente como cidadãos. Ou seja, qual é a ideia? Se todos nós aqui, tá? Todos nós que estamos nessa sala, todos vocês que estão aí nos polos, aqui no auditório, começarem, por exemplo, a tomar uma atitude simples, tá? Que é o seguinte: gastem meia hora do dia de vocês e entrem no site da Assembleia Legislativa do Estado de vocês. Mais meia hora para entrar no site da Câmara dos Deputados de Brasília e do Senado Federal. Lá vocês têm os e-mails de todas essas pessoas. Eu não cito a Câmara de Vereadores, que nem todas as cidades têm esse site na internet ou com e-mails, mas se tiverem, façam isso também. E comecem a cobrar dos seus representantes alguma atitude. Se tem uma coisa que político tem medo, principalmente se esse político é vereador, deputado estadual, federal, senador, essa coisa é eleitor. O político tem pavor dos eleitores, tá? Então, quer dizer, na medida em que vocês comecem a cobrar isso dos seus representantes, ou que deveriam ser representantes, eles acabam se sentindo acuados, e quem sabe até funcionem verdadeiramente como deputados, etc. Por favor, lembre-se do que aconteceu em junho de 2013, tá? Simplesmente a população de várias cidades do Brasil, essa população foi às ruas para cobrar um problema de passagem e todos reduziram a passagem, tá? Inclusive até o Congresso Nacional tomou algumas medidas, algumas seguiram em frente, outras nem tanto, que foram favoráveis à população. Quer dizer, muita gente diz, nós perdemos. Não, nós ganhamos. Nós fizemos a política funcionar pela primeira vez em muitos anos nesse país. Bom, e aí encerrando, fora isso, jamais passaremos de um arremedo de país, ou de maneira um pouco mais universitária, podemos citar uma frase de Euclides da Cunha em seu livro A Margem da História: o Brasil é fruto de uma teoria política, e muito mal aplicada, diga-se de passagem. Muito obrigado a todos. Temos um problema de som. Alguém está com o microfone aberto, né? Está interferindo. Bom, aí fica a critério de... Podemos... Bom, nós somos 9h35. Não, 8h35, desculpe. 9h35 eu perdi completamente o juízo. Eu assusto todo mundo. Bom, a professora Glaucia e o professor André estão controlando aqui a internet. Então, Glaucia, parece que alguma coisa chegou. Não é uma situação muito elogiosa, mas... tá, o André que está controlando? Então, sem nenhum... Por favor, então fica à vontade. A gente agradece as palavras do professor Antônio Marcelo, e eu não vou tentar sintetizar aqui, porque na verdade ele fez uma síntese muito importante de nos mostrar o tanto que a política, todas as questões políticas influenciam não só na educação, mas como em todas as políticas públicas que a gente tem
no Brasil, no país onde a gente está, onde nossos municípios, etc. e tal. Então, professor Marcelo, primeiro, pessoalmente, eu gostaria de agradecê-lo por essas informações hoje em forma de um debate tão caloroso e, ao mesmo tempo, com tantas informações importantes, em nome, né, dos professores do departamento. A gente deixa nossos agradecimentos por essas informações. Penso que a gente deve divulgar publicar, né, esse seu texto para os estudantes, para que eles possam... Já está disponível, na internet. Só tem que fazer a correção que eu detectei aqui do erro de digitação. Então, muito importante o seguinte, o professor está com esse texto, nós já estamos com esse texto disponível e vamos disponibilizar essa web. Uma vez que essas informações são extremamente importantes, porque trazem uma certa revelação do que a gente não consegue ver quando a gente vê, por exemplo, as discussões da televisão, né, que são mostradas parcialmente ou de forma tendenciosas de determinadas situações. Mas mais do que isso, o aprofundamento do que representa entender como é esse quadro político no Brasil, por que isso gerou, como ele trouxe para a gente, por que nós estamos nesse lugar, e também poder entender, por meio de um cientista político, a profundidade, né, de que nós, às vezes, não temos, né, quando ele coloca essa situação, que é uma das situações que a gente pode fazer, solicitar dos nossos governantes, cobrar mesmo, cobrar, né? E a verdade é essa mesmo, quer dizer, tudo que, e aí muitas vezes a gente não quer se envolver no quadro maior, porque exatamente isso demanda envolvimento, né? Porque ele acabou dizendo aqui também, ao envolver, nós podemos ser controlados, aí vem a questão do medo, etc e tal, né? Não, sim, mas desculpe te cortar, Márcia, mas aí vamos pensar que também nós somos o quê? Mais de 200 milhões de habitantes. Quer dizer, então essas cobranças elas vão ser tão vindas de todos os lados, como aconteceu em 2013. E como aconteceu em 2013, a população é vitoriosa. Quer dizer, eu acho que essa foi a grande lição, só que nós estamos tão desacostumados a exercer nossa cidadania, e admito, porque ainda teve uma dose excessiva de violência. Os polos são em cidades pequenas, mas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, a coisa não foi tão simpática assim, sabe? Houve uma repressão policial violenta e ainda assim as pessoas corajosamente enfrentaram. E foi graças a isso que nós vencemos, né? Então pensem se nós fizermos essa cobrança via e-mail. Por favor, desculpe ter te cortado, tá? Eu peço perdão a você, mas é que uma coisa que eu não tive tempo de esclarecer, e até a Maria Antônia tem até uma pergunta para fazer. Mas que é o seguinte, por que político tem medo? Vamos entender, tá? Rápida explicação. Nós temos dois tipos de eleição no Brasil, e isso nunca ninguém avisou isso a vocês, tá? Nós temos a eleição majoritária, que é quem tiver mais voto leva. Quem é que é eleito por eleições majoritárias? Prefeito, governador, senador e presidente, tá? Então, para esses quatro aqui, quem tiver mais voto vai levar, não tem erro nenhum. E temos eleições proporcionais, que é um cálculo feito entre o número total de deputados federais, que é distribuído para os números totais de deputados estaduais para cada uma das 27 unidades da federação e, por sua vez, para os vereadores de cada município, tá? Isso faz com que, tá, uma eleição para vereador, deputado estadual e deputado federal seja uma eleição proporcional. Isso acaba tornando que tipo de situações possíveis, tá? Por exemplo, um sujeito pode ganhar ou perder uma eleição por um voto. Isso é real. Existem casos, é que eu não vou lembrar dos casos do Brasil todo, mas, por exemplo, tem um caso clássico no estado do Rio de Janeiro, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, sou carioca, e tinha um deputado federal lá muito conhecido, que era o Álvaro Vale, um sujeito de posição política da ala direita, e que teve inúmeros mandatos, até um belo dia que ele se candidatou e ele perdeu a eleição por um voto. Então reparem bem, o vereador, deputado estadual e deputado federal, esses caras têm medo de eleitor, eles têm pavor de eleitor, porque eles podem perder uma eleição por um voto, né?
Então, e aí é que entra a brincadeira, a nossa brincadeira. Por que não cobrar desses caras? Né? Desculpa, Márcia, é que como o tempo está... voltando para você. Com os meus agradecimentos ao senhor, né? Você que é nosso amigo. Eu sei que eu sou bem mais velho que você, tem idade para ser seu pai. Mas vamos com calma. Aqui a brincadeirinha começou. A gente começou, então, já começamos a nossa roda de conversa, as nossas rodas de questões. Deixo aberto aqui aos professores que estão na mesa, aos professores que estão nos polos, aos alunos que estão aqui também ao lado, que não é conferência, ou professores, aos coordenadores de polo que quiserem fazer as questões ao professor. Parece que a Maria Antônia tinha algum questionamento. Se eu não tiver nenhum aluno antes, eu posso fazer. Tá, tem uma pergunta lá de um polo, mas vamos só rapidinho. Vamos lá, por favor, André. É que algum polo está com o microfone aberto. Enquanto o pessoal aqui ajusta o volume do pessoal de Coromandel, que a gente não está conseguindo ouvir, eu vou transmitir aqui alguns suprimentos que estão chegando para o professor Antônio Marcelo. Tá, já. Então, o pessoal de Vinolândia está cumprimentando pela exposição. Obrigado. Para que a gravação esteja disponível, a gente já vai, né? O pessoal de João Molevade também. Teve um problema, João Molevade, eles perderam o final, mas isso será disponibilizado dentro de 2 dias no máximo, então fiquem tranquilos. Maria Antônia, acho que você que tinha uma pergunta, então. Eu gostaria de lembrar que muitas vezes quando a gente fala em política, é difícil ser racional, né? A maior parte das vezes tem uma dose de emoção muito grande, né? Que vem acompanhando. Então, quando você fala em Montesquieu, e analisa o poder de forma assim, racional e lógica, na sua apresentação, a gente entende a lógica das coisas e o papel de cada um. E a gente imagina sempre, né, embora a paixão pela política nos leve sempre a tomar partidos, assim, desapaixonada, como seria aqui, vamos dizer, uma vez eu conversando com o professor Brenner, ele estava falando de política, ele disse assim, fazer política é administrar conflitos. Alguma coisa nessa direção, né, e pessoas e tal que são o objetivo disso, como dentro dessa estrutura, qual o papel de um Ministério Público, por exemplo? Boa pergunta. Aqui a Glaucia tem que fazer. E a Glaucia tem... Bom, então qual o papel do Ministério Público dentro da estrutura? Tá? A pergunta é a Glaucia. Aqui, dá pra... Eu não sei, Glaucia, eu acho melhor... Só uma coisa, Eu acho que tem pedido. Aqui está funcionando, Gilberto? Alô, tem algum polo que está com o microfone aberto e está impedindo as pessoas de ouvirem? Será que alguém poderia dar uma verificada de quem está com o microfone aberto? Está aparecendo Lagamar, gente, a voz da... O Lagamar está quietinho. Está quietinho. Bom, por favor, Glaucia, vamos tentar administrar os conflitos aqui. Boa noite. Ipatinga. Boa noite a todos. Acho que é Ipatinga. O polo que está com o microfone aberto poderia fechar, por favor? É Ipatinga, será? Gente, o polo que está com o microfone aberto poderia fechar, por favor? Ipatinga. Ipatinga, por favor. Pessoal, eu vou tentar fazer a minha questão, mesmo com um dos microfones abertos. Professor Antônio, eu não estava controlando as perguntas, não, mas eu estava procurando desesperadamente aqui no Moodle a participação de um aluno do nosso curso. Ele é de Itapevi. E o que eu queria era que os alunos que na nossa disciplina, prática de leitura e produção de textos, nós acabamos de discutir, nos posicionar, e eu já encaminhei inclusive o retorno para vocês sobre os perigos de uma história única. E eu acho que o professor Antônio Marcelo nos trouxe vem a coroar
o vídeo que vocês assistiram da Chimamanda Adichie e o que ela apresenta para a gente e tudo que vocês disseram brilhantemente no fórum. Então, eu acho que vocês têm condições plenas de fazerem perguntas e de se posicionarem ante o que o professor Antônio Marcelo disse. E eu achei, Antônio, o aluno Rafael Raimundo Mesquita. Eu não vou ler tudo, Rafael, mas eu me lembrei dessa postagem, né, que nós somos responsáveis pela visão que criamos para as outras pessoas, a partir das histórias que ouvimos, que contamos, que transmitimos. E como professores, temos que semear, ensinar e estimular o aluno a ter senso crítico, a debater, a questionar e não engolir apenas uma história. Então, eu parabenizo também você, professor Antônio Marcelo. É engraçado eu chamar de professor, né? Você, Antônio Marcelo. Estou chamando de Antônio Marcelo. E queria que vocês fizessem perguntas. Bom, vou responder a pergunta da Maria Antônia aqui, que eu acho muito importante. Em primeiro lugar, temos lá os 3 poderes de Montesquieu, que não são de Montesquieu, são 3 poderes que existem desde de mundo é mundo, né? E aí, uma coisa que fica clara, tá? É que, e você citou a fala do Brenner, que não é do Brenner, é uma fala que é de uso comum, né? Política administrar conflitos. É uma frase que eu digo que é muito bonita, mas também não diz muita coisa, porque a gente tem que ver o que é administrar esses conflitos, já que política ela é por sua natureza um conflito, tá? E tanto é que von Clausewitz, que foi general de Napoleão e escreveu um belíssimo livro no início do século XIX, tem uma frase dele que é clássica, né? Que a guerra é a política, é a continuação da política, só que por outros meios. Então, Maria Antônia, quando se fala que política ela é conflituosa, ela pode ser a tal ponto que você chega a uma guerra, propriamente dita, tá? Bom, então, esse é ponto, né? Primeiro caso, então nós estamos falando de disputas, né? Por outro lado, independentemente do bom funcionamento dos poderes de Estado, o que se ficou caracterizado, o que se caracterizou nesses últimos anos, não no Brasil apenas, mas no mundo ocidental de uma forma geral? Uma certa deteriorização do poder político, notadamente do poder executivo e do legislativo. Como deteriorar? Há um descrédito de uma forma geral, quer dizer, os escândalos se sucedendo e o Brasil não tem esse privilégio, quer dizer, eu não sei nem se seria vantagem ter privilégio nesse sentido, mas vira e mexe aparece alguém, né? Agora mesmo nos Estados Unidos apareceu um escândalo lá envolvendo o FBI, né, onde as pessoas contratavam prostitutas com dinheiro público. Isso aí é maravilhoso, no pior sentido do termo, né? Chegamos no negócio, deve ser terrível morar num país onde a Polícia Federal faz uma coisa dessa. Mas, enfim, voltando aqui para a questão, então o que acabou acontecendo? Ora, se a política ela é conflituosa, mas se, por outro lado, também, notadamente, a chefia do Executivo e os representantes do Legislativo começaram a cair no descrédito, a pergunta é, Maria Antônia, quem é que dava conta, então, dessa situação, tá? E aí, alguns anos atrás, um cientista político norte-americano chamado Robert Dahl, ele veio com uma teoria dizendo o seguinte, que, dado o quadro que, em momento algum da história da humanidade, 100% das pessoas participaram da vida política, é impossível, na Grécia não era assim, vamos só para citar, na Grécia, quem é que participava da política de Atenas? Eram os homens, sexo masculino, adultos com mais de 25 anos, livres e naturais da cidade de Atenas. Então, o que dava numa população de 30 mil atenienses, só 2 mil pessoas participavam da tal democracia ateniense, tá? Então, e aí vai ao longo do tempo. Então, o que o Robert Dahl falou? Então, se democracia seria a participação de todos, então democracia nunca existiu, tá? Você pode ter um número máximo possível de pessoas participando. E aí o Robert Dahl criou uma expressão chamada poliarquia, tá? Que seria o seguinte, olha, o que é poliarquia? É o mundo possível. O mundo ideal é a democracia. O mundo possível é a poliarquia. E aí vou pedir ao Gilberto para jogar a câmera aqui para as pessoas. É que não esperava essa pergunta fantástica da Maria Antônia.
Então imagina aqui na minha mão dois eixos, né? O eixo horizontal e o eixo vertical. Esse eixo horizontal aqui, o Robert Dahl chamou, Maria Antônia e todos vocês, de eixo da ampliação do demos. Tá? Demos não tem nada a ver com demônio, não, pelo amor de Deus. Tá? Demos aqui é povo. Tá? Ou seja, ampliação do demos. O maior número possível de pessoas participa da vida política. Vota e pode ser votado. Tá? E no eixo vertical, o Robert Dahl chamou de institucionalização do conflito. Então, por quê? Se a vida social, se a vida política, ela é naturalmente conflituosa, então o ideal é que eu consiga institucionalizar o conflito. Ou seja, ao invés de eu chegar e chegar para o meu vizinho e dar na cara dele e ele me dar um tiro, tá? Eu resolvo o problema indo na justiça, por exemplo. Né? Eu resolvo o problema buscando meios legais para dar conta disso. A isso Robert Dahl chamou de institucionalização do conflito. Só para a gente entender, tradicionalmente no Brasil, o que aconteceu? Foi uma ampliação gigantesca do demos, a tal ponto que as pessoas, a partir dos 16 anos, podem votar, também caso único no mundo ocidental. Nos demais países é com 18 anos, em alguns casos até com 21 anos só que a pessoa começa a votar. Mas a institucionalização do conflito nós ficamos devendo. Que as nossas instituições não funcionam muito bem. Daí um belo dia, e isso foi também, por favor, eu falei tão mal da Constituição de 88, deixa eu tentar salvar alguma coisa, né? Uma das poucas coisas interessantes da Constituição de 88 foi exatamente uma maior autonomia no Ministério Público. E aí vamos entender para vocês aí que estão assistindo, para vocês, se é que eu estou entendendo perfeitamente a pergunta da Maria Antônia. Eu tenho o poder judiciário, que são os juízes, propriamente ditos, tá? Tenho os atores privados que movimentam esse judiciário, que são os advogados, tá? Tenho duas outras pessoas que são ligadas ao poder executivo, pouca gente se liga nisso, tá? Que são os defensores públicos. Eles são funcionários do poder executivo, tá? Do governador do estado ou uma defensoria pública federal da presidência da república. E os antigos promotores, que agora passaram a receber o nome de Ministério Público, o MP, tá? Também são funcionários do poder executivo, né? E aí vem aquela pergunta, mas que a professora Márcia Ambrosio pode fazer. Ué, Marcelo, mas eu não consigo entender, porque se o judiciário são os juízes, por que então defensores e promotores são ligados ao poder executivo? Porque quem tem o poder tende a abusar dele. Então, já que eu vou ter um negócio funcionando, eu tenho que distribuir, para que não fique concentrado num lado só, tá? Só que, normalmente, a figura do promotor era só de acusar. Na Constituição de 88, esse promotor passou não só apenas a acusar, mas ele atuar sempre ao lado do juiz, e ele, inclusive, ter o poder, e apenas ele tem esse poder, tá, de acabar com o processo judicial. Tá? Qual seria, então, a função do Ministério Público? Seria o fiscal dessa institucionalização do conflito. Tá claro aí? Entendeu, mano? Quer dizer, então é o cara que vai estar fiscalizando se esse negócio está funcionando bem ou não. O problema aí é, de novo, aqui das boas ideias que podem se transformar num verdadeiro desastre, tá? Num monstro, tá? É que, de novo, desculpe, gente, mas vou ter que repetir até a hora que alguém vai acreditar em mim. Se quem tem o poder tende a abusar dele, e se o Ministério Público passou a ter um poder desses, pergunta-se quem fiscaliza o Ministério Público. Porque alguém vai ter que fiscalizar esses caras. A Constituição de 88 se esqueceu desse pequeno detalhe, tá? E aí criaram mais recentemente a figura do CNJ, que pode ter, que é o Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza juízes e até sobra um pouquinho para o próprio MP, tá? Porém, não, aí é que está o problema. O CNJ é composto por quem? Por membros do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública Federal. Ou seja, você não tem ninguém externo à atuação na área jurídica, não ao Poder Judiciário, mas à atuação na área jurídica, que possa fiscalizar efetivamente isso.
Então, hoje em dia, o Maria Antônia, de novo, nós temos aqui um inferno que, aí aquela boa ideia da Constituição de 88 volta a ser uma má ideia. Tá? Por quê? Criamos, então, um presidencialismo de coalizão, ponto negativo. Demos maior autonomia ao Ministério Público, ponto positivo. Não criamos ninguém para fiscalizar o Ministério Público, ponto negativo, né? E aí o que acaba com? Criamos um CNJ que fiscalizaria tudo, ponto positivo. Mas esse CNJ só é composto por pessoas que atuam na área jurídica, ponto negativo. Seria aquilo que a ciência política, um ramo dela, chama de jogo de soma zero. Resultado final, zero. Não fomos para frente, tá? E aí, se não fomos para frente, o que faz o país funcionar ou não funcionar? O presidencialismo de coalizão. E voltamos à minha fala dessa conferência de hoje. Entendeu? Quer dizer, a ideia em si é boa, mas eu preciso responder uma pergunta simples. Quem é que fiscaliza o fiscal? Porque se eu não tiver um fiscal do fiscal, esse cara abusará do poder. É da natureza dele. Então esse aqui é o grande problema. Aí, então, volta a insistir, Maria Antônia, a ideia é perfeita. Faltou só um detalhezinho. Que aí, de uma situação maravilhosa, pode se transformar num Frankenstein. Por quê? Porque efetivamente eu passo a depender exclusivamente da consciência das pessoas que nele atuam. É lógico que tem pessoas honestas? Claro que sim. Tá? Tem pessoas corretas, éticas, com toda certeza. Agora eu dependo só disso. Eu não dependo de um modelo institucional que controla essas pessoas. Existe algum autor que fez isso? Todo mundo, vários estão sinalizando isso, tá? Já há muito tempo. Só que, a tal ponto que você tem no Congresso Nacional, por exemplo, que não é só em relativo ao Ministério Público, mas em relação ao país como um todo, 5 projetos de reforma política, tá? Todos eles parados no Congresso Nacional. Por quê? Porque os senhores deputados e senhores senadores que estão lá, eles não perdem nada com esse modelo. Nós, cidadãos, é que perdemos, tá? Então, se nós não começarmos, por isso é que eu falei naquela hora, se não começarmos a cobrar via e-mail, por favor, não vamos perder tanto tempo assim. A gente, quantas horas vocês perdem no WhatsApp, no Facebook, nessa coisa toda, tá? Por favor, peguem 20 minutos dessas horas todas que vocês perdem no Facebook, tá? E gastem mandando um e-mail só por semana. Se cada brasileiro mandar um e-mail por semana para um deputado estadual, um deputado federal, um senador ou até um vereador, meu Deus, esse país muda em 30 dias, tá? Eu garanto isso, né? Porque o nosso problema é institucional. As nossas instituições não funcionam bem, tá? E por essa classe política, Maria Antônia, que nós temos, por ela, essas instituições continuarão não funcionando. Esse é o problema. Temos o pior dos infernos aqui. Desculpe, meu otimismo não é tão otimista assim, de qualquer maneira. Bom, eu não sei, eu acho que... Eu vou pela lista que eu tenho aqui na frente, tá? Nós temos o polo de Araguari, temos o pessoal do auditório aqui do lado, né? Vamos começar pelo mais perto, polo de Coromandel, Barão de Cocais, João Molevade, Governador Valadares, Lagamar, se eu não me engano, aí Divinolândia também. Nós temos aqui. Só uma informação, a título, porque eu estou vendo que as pessoas estão saindo. Alguns polos saíram, outros se mantêm. Né? Nós estamos só lembrar da importância da lista de presença, tá? E que esse momento nós vamos fazer a certificação de quem está presente e com o certificado que vai valer para o ACC, ok? Pode ele mandar por e-mail agora? Pode. Agora, nós vamos abrir amanhã, mas eles vão mandar agora. Isso. Podem nos mandar essas listas por e-mail neste momento, se quiserem, ou amanhã cedo. Eu acho o seguinte, até para facilitar, até porque alguns estão com problemas técnicos. Hã? Eu tenho uma pergunta. A professora Janete tem uma pergunta, mas é uma mensagem aos polos. Eu solicito o seguinte, quem tiver pergunta pode mandar por e-mail.
Vou responder com todo o prazer do mundo, tá? E quem sabe, dependendo do conjunto de perguntas que eu receba, eu até me comprometo com todos vocês a gravar uma videoaula, tá? E disponibilizar isso respondendo as perguntas, tá? Sem problema nenhum, até para facilitar, porque às vezes uma pergunta se vincula a outra. Então, tá aí. Vamos racionalizar o processo. Mandem para o meu e-mail as perguntas ou mandem para o departamento, tá? Os tutores conhecem os e-mails sem problema nenhum, se vocês não conhecerem os e-mails do SEAD. Então eu vou esperar uns 2 ou 3 dias recebendo esse material, tá? E com essas perguntas todas, eu vou fazer uma enquete qualquer e conforme for a demanda, também sejamos sinceros, conforme for a demanda, eu vou e gravo uma videoaula até na minha casa, disponibilizo no YouTube e repasso a todos os polos e ao departamento para ficarem à vontade aí, sem problema nenhum. Mas a professora Janete tinha uma pergunta. Bem, a minha pergunta ela está diretamente ligada à questão da ação parlamentar, né? Essa ação parlamentar que acaba colocando o executivo um pouco na berlinda, né? E tem a ver um pouco com essa própria essas manifestações no início desse ano, que eu acho que são totalmente diferentes das manifestações do ano passado, né? 2013 e 2014, mais em 2013, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouco sobre essa questão da utilização da rua como um elemento a mais, que é a impressão que nos passa, de que em determinado momento houve uma ação parlamentar, né, guiada aí, eu acho que liderada em especial pelo presidente da Câmara, o Cunha, né, o Eduardo Cunha, no sentido de que nós temos um contexto de um parlamento extremamente conservador, né? Não é à toa que ações e medidas conservadoras estão sendo tomadas, mas até que ponto essa rua, essa mobilização na rua foi utilizada pelo parlamento para pressionar ainda mais o governo executivo, né? Um exemplo é que logo enquanto a rua estava efervescente, né, com mobilizações de pedidos desde o pedido de impeachment, desde anticorrupção, passando por pedidos de impeachment até pedidos de volta da ditadura militar, nesse mesmo tempo nós tivemos no Congresso Nacional algumas votações extremamente conservadoras, né, que vão desde do aumento de verba. No caso de Minas Gerais, a Assembleia de Minas Gerais votou o retorno do auxílio moradia, a ampliação do valor do auxílio moradia. Agora o Congresso Nacional também está aumentando esse valor. Então, assim, até que ponto esse Congresso que coloca na berlinda o governo, né, o poder executivo, ele utiliza-se dessa rua para enfraquecê-lo e por outro lado também, só para concluir, como que essa rua, de uma certa forma, ela pode pressionar esse poder parlamentar, uma vez que a gente viu, por exemplo, que na semana passada a votação da PL 4330, que é da terceirização, foi adiada devido às inúmeras manifestações que foram programadas para aquela quarta-feira, né? Então, o Eduardo Cunha adiou a votação justamente para esperar os ânimos acalmarem, né? Muitos deputados tiveram o seu nome, a sua imagem publicizado, né? E as pessoas falavam, olha, eles foram traidores, estão voltando na PL da terceirização. Enfim, como é que essa rua é usada tanto como uma pressão positiva quanto um elemento a mais nessa manipulação aí com o governo. Bom, Janete, outra pergunta quente, né? Mas vou tentar responder. Em primeiro lugar, vamos tentar vamos tentar achar pontos em comum entre as manifestações de 2013 e as manifestações que eu diria 2 ou 3 horas depois do resultado oficial da eleição de 2014, né? Porque é uma coisa que eu nunca vi, né? É uma coisa tão grotesca no sentido político mesmo do termo. Se há uma coisa que as manifestações de 2013 elas ensinaram a todos nós,
é o uso das redes sociais, né? É impressionante, nunca ninguém tinha parado para pensar nisso. Eu acho que o criador do Facebook jamais no seu pesadelo mais medonho imaginou que aquele brinquedo de alunos universitários poderia se transformar numa ferramenta de mobilização, né? As manifestações de 2013 fizeram isso, e isso foi repetido agora nas manifestações de 2015, tá? Mas aí param as semelhanças, né? Por quê? Porque quando eu vou em 2013, né? E, aliás, é engraçado você estar me fazendo essa pergunta. Há poucos dias atrás, eu também numa entrevista, foi tratado sobre isso, né? Das semelhanças e diferenças. E aí, se eu volto muitos e muitos anos atrás, Janete, você ainda era uma criança na época, mal lembrava, mal conhecia a vida, que foi o movimento das diretas já, né? Por que eu estou citando diretas já e naquela época não existiam as redes sociais? Porque havia um tema só. Ali era o retorno da eleição direta para presidente da República em 2013. O problema central era a passagem. Tá? Eram as passagens de ônibus que tinha estourado o limite da paciência e do bolso das pessoas. Ora, quando você tem isso, sociologicamente falando, você tem uma mobilização muito mais fácil no sentido de você agregar pessoas que, com o passar do tempo, vão inchar aquele movimento. Tá? Então, se você tem uma bandeira só, a tendência é que você tenha pessoas diferentes que vão se direcionar para aquela mesma bandeira, e aquele movimento tem uma curva crescente. Ficou claro no movimento das diretas já, que começa com manifestações mínimas de meia dúzia de gatos pingados e se encerra com 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro e 1,5 milhão de pessoas em São Paulo. Tá? Em 2013, utilizando as redes sociais, tá? Você começa a ter pequenas manifestações até chegar naquilo que uma conhecida emissora de televisão disse que no Rio de Janeiro, da sua principal avenida, que era a Presidente Vargas, tinham 300 mil pessoas, e que eu, que sou carioca da Gema e conheço aquilo lá, pela metade do tamanho nas diretas já tinha 1 milhão. Então, como tinha o dobro do tamanho a manifestação, eu só posso imaginar que tinha mais de 1 milhão de pessoas na rua, naquela noite de junho de 2013, 17 de junho, se a minha memória não me trai, inesquecível noite no Rio de Janeiro. Ora, o que acontece? Uma bandeira só. Tá? Então você tem, essa é uma primeira, por favor, estou fazendo uma análise sociológica do termo. Quando você olha o que aconteceu, o que acontece nessas manifestações agora de 2015, o que você tem? Em primeiro lugar, há uma insatisfação geral das pessoas com a corrupção. Isso é fato. Ninguém mais aguenta a corrupção, nenhum de nós, quer dizer, eu não aguento, você não aguenta com certeza, ninguém suporta mais essa corrupção. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, houve uma eleição acirrada para a presidência da República, como há muitos anos não acontecia, desde Collor e Lula, lá no longínquo ano de 89, e que isso deu um mote para que o grupo perdedor começasse a utilizar das redes sociais e puxar manifestações, tá? Inclusive apoiado por alguns meios de comunicação, né? Claramente que optaram por um partido. Até aí, optar por um partido não tem nada de ilegítimo, isso é direito. Ele não pode optar e dizer que é isento, né? Isso que não pode acontecer. Bom, só que você já tem então dois grupos: o grupo que não aguenta a corrupção e o grupo que não quer a vitória, não da Dilma Rousseff, mas você já tinha 12 anos do Partido dos Trabalhadores no poder e passaria a ter 16 anos. Pressupondo que Dilma termine o seu mandato, serão 16 anos do PT no poder. Então esse grupo não tolerou isso, né? Aí, no meio da confusão, me aparece um terceiro grupo, que é a volta da ditadura militar. Esse grupo foi o mais, eu diria, pitoresco, porque eu sou um cara educado. Nós estamos gravando esse vídeo, depois ficará disponível na internet. Mas não é bem, o nome não é muito bonito que eu usaria, não. Um grupo que queria a ditadura militar. Por favor, eu vi nas manifestações do dia 15 de março, bandeiras do Brasil Império. Né? Isso ninguém me contou. Então, até monarquista tinha nesse negócio aí. Né? Ora, o que acontece então? Já vamos pensar sociologicamente. Eu tenho então uma coisa que começa, que alguém potencializa aquilo pela sua insatisfação por ter perdido. Tenho outras demandas
E aí as pessoas se manifestam, só que não necessariamente de forma tão espontânea assim. Vamos lembrar que em casos como de São Paulo, isso aí é público e notório. O governo do estado de São Paulo liberou o metrô. Tá? Então a população foi gratuitamente se manifestar na Avenida Paulista. Entendeu? Mudaram a hora do jogo, uma partida de futebol lá no Campeonato Estadual Paulista. Certo? Quer dizer, então, enfim, criaram toda uma situação artificialmente favorável àquela manifestação do dia 15, que de fato aconteceu, que levou às ruas um número bem razoável de pessoas. Por favor, só fica a crise, a situação de descobrir quantas eram, né? Porque a Polícia Militar de São Paulo, eu vou pensar o caso da cidade de São Paulo, dizendo que tinha 1 milhão de pessoas, e o Datafolha, que é um dos principais institutos de pesquisa do Brasil, dizendo que tinha 200 mil. Bom, sinceramente, entre 200 mil e 1 milhão, não sei, tirem a média aí, talvez tinha 500 mil, sei lá. Eu estou brincando aqui porque não dá para levar a sério números tão distintos quanto esses dois, tá? Bom, o que aconteceu? Isso no dia 15 de março. Só que passado 15 de março, e aí eu concordo com você, aí a Câmara dos Deputados e o Senado, ou mais notadamente o senhor Eduardo Cunha e o senhor Renan Calheiros, né, se aproveitaram disso. Bom, vamos agora pressionar Dilma Rousseff e vamos exigir a alma dela, o corpo já é nosso, né? Queremos, no melhor estilo tropa de elite, queremos agora a alma, né? Só que nesse primeiro momento até funcionou. Só que eles se empolgaram tanto, porque, de novo, a nossa estimada sociedade, conforme eu disse, né, as pessoas não ligam para quem elas votam, para vereador, deputado estadual, federal, para... E o que eles fazem? Bom, já que ninguém se importa com a gente, vamos votar as loucuras que nos derem a cabeça, que nos der na cabeça, né? E vamos começar por essa questão da terceirização. Por quê? Porque vários deputados e vários senadores são empresários e eles querem ficar livres dos encargos sociais e são muito pouco preocupados ou nada preocupados com os trabalhadores, e aí votam isso no primeiro momento, só que votam isso antes da segunda manifestação, que foi dia 13 de abril, não é isso? Minto, dia 12 de abril. 12 de abril. Ora, olha só, com um erro infantil, por favor, você é o advogado do diabo, Janete, um erro infantil dos nossos queridos deputados e senadores, principalmente dos deputados, que a votação foi na Câmara. Como é que eles tendo marcado uma manifestação por via redes sociais para o dia 12, poucos dias antes eles votam a favor do projeto de terceirização do trabalho, tá? Então, num movimento, de novo, em que você tinha várias demandas, não era uma demanda só, já era difícil controlar várias demandas, tá? Ora, não deu outra, a queda foi absurda no número de pessoas na rua, tá? E mais do que isso, todas as pesquisas demonstraram que na manifestação do dia 12 era claríssimo, quem estava irritado era irritado contra a corrupção. Tá? Agora, o que mais assustava é que isso dava perto de 80%, 70 e tantos por cento. E 65% das pessoas que, no caso, queriam o impeachment, essas não tinham a menor ideia de quem assumiu o poder se a Dilma sair. Isso é que mais assustava. Tá? Quer dizer, então ainda tem isso, a ignorância, né? Ignorância no sentido de desconhecimento. Então eu quero que fulano saia, mas eu não tenho a menor ideia do que aconteça. Mas é uma despreocupação absoluta com o país, né? Por favor, só para quem não sabe, saindo a Dilma, saindo o presidente ao vice, então no nosso quadro assumiria o Michel Temer. Saindo o Michel Temer, quem assume é Eduardo Cunha. Saindo Eduardo Cunha, quem assume é o presidente do STF, que é o Ricardo Lewandowski, tá? Cerca de 12% dos entrevistados acreditavam que era o Aécio que assumiria. Por favor, aí é desconhecer as regras básicas da legislação brasileira, da legislação eleitoral, tá? Então, voltando aqui para a tua pergunta, Janete, então vamos de novo. Eu tinha, então, o uso das redes sociais, tinham várias demandas, teve o aproveitamento, sim, tá? da Câmara, do Eduardo Cunha e do Renan Calheiros, e do PSDB, de qualquer outro, de um movimento que foi iniciado pelo PSDB, claramente pelo PSDB, e aí a Câmara dos Deputados dá um tiro no pé, né? E o tiro no pé se reflete imediatamente nas manifestações do dia 12, a tal ponto que a votação, que se complementaria poucos dias depois, ela é suspensa pelo Eduardo Cunha, conforme você bem lembrou, porque ninguém mais, peraí,
Isso eu não quero. Não é para isso que eu estou aqui brincando, tá? Então, quer dizer, o que ficou evidente, tá, é que, e já digo mais, tá? Eu até brinco aqui, aí é só uma brincadeira, por favor, não é petulância, não. No ano passado, parece que eu fui o único cientista político desse país que disse que a Dilma ia ganhar no segundo turno. Alguns colegas meus aqui do SEAD, da UFOP, disseram que eu estava completamente errado e eu acertei, né? Então, eu afirmei há poucos dias atrás, numa entrevista, e afirmo também para gravar aqui para vocês, sem problema nenhum, que essa manifestação do dia 12 de abril, tá? Dado as condições de temperatura e pressão, mantidas as condições de várias demandas, mantidos os tiros no pé da Câmara dos Deputados, ela foi a última ou é a penúltima, e esse negócio acaba, né? Por quê? Porque a população, por um lado, ela ficou completamente desacreditada. Ela olhou para a classe política e falou, isso aí não vale nada, tá? Só que esse não vale nada pode significar, e aí é que está, essa mesma população não pensou nisso, mas a classe política sabe muito bem disso. Na medida em que há um desinteresse da população em relação à eleição, por exemplo, isso pode alterar o quadro das eleições proporcionais daqui a 2 anos, para prefeituras e vereadores. E se alterar, vai alterar a eleição de daqui a 4 anos para deputados estaduais, federais, principalmente. Então, quer dizer, por quê? Se menos pessoas votam, então aquele sujeito que foi lá e votou, aquele voto passa a ser mais importante numa eleição proporcional. Entendeu a brincadeira? Então, quer dizer, sem querer, com o desânimo, a população deu um recado assustador para o seu Eduardo Cunha, que ele não é um imbecil, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? Agora, então, frente a isso, imagine se a gente começar a mandar e-mail. De repente eles viram até boas pessoas, quem sabe, né? Tem gente que acredita, né? No milagre, né? Tem João Paulo II, quem sabe o terceiro milagre de João Paulo II é transformar a nossa Câmara de Deputados e nosso Senado os membros em boas pessoas, né?